Olá pessoal, boa tarde. Na nossa aula de História de hoje, nós iremos falar sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil foi um processo histórico muito importante que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Nesse fato, ocorreu a independência do Brasil, que foi a separação do Brasil e de Portugal. Ou seja, nessa data, o Brasil ele deixou de pertencer ao Reino de Portugal, se tornando um país independente. E quem o declarou independente foi Dom Pedro I, nas margens do rio Ipiranga. Ele deu um grito que foi independência ou morte, e ali ele declarou o rompimento do laço entre o Brasil e Portugal. Bom, eu trouxe um texto aqui que eu irei ler para vocês. Peço que vocês prestem bastante atenção, tá bom? A independência do Brasil. Um dos principais eventos da história brasileira foi a independência do Brasil, realizada pelo príncipe regente Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822. O fato marcou o fim do domínio da coroa portuguesa sobre o território colonial brasileiro. Em 9 de janeiro de 1822, o então príncipe regente Pedro negou-se a voltar a Portugal, afirmando que, em virtude da vontade do povo brasileiro, ficaria no Brasil. Esse dia ficou conhecido como Dia do Fico e aprofundou os conflitos entre Portugal e Brasil. Bom, nós chamamos esse dia, que é o dia 9 de janeiro, do Dia do Fico, porque ele declarou que não voltaria para Portugal. Ele disse que iria permanecer no Brasil. Mas o interesse de Pedro não era o de satisfazer todo o povo brasileiro, mas sim a classe que predominava a política e a economia do país. Esses conflitos intensificaram-se até o momento em que as ações pela independência poderiam fugir do controle dos grupos que dominavam o Brasil, com o objetivo principal de manter a unidade territorial do país e evitar divisões, com as que ocorreram nas colônias espanholas. O príncipe regente Pedro decidiu proclamar a independência em 7 de setembro de 1822. Com essa medida, o Brasil tornou-se uma monarquia independente de Portugal. Monarquia é quando o país ele é governado por um príncipe ou um rei. E o príncipe regente ele passou a ser o imperador Dom Pedro I. Como se encontrava em viagem, a declaração da independência ocorreu às margens do rio Ipiranga, na província de São Paulo. Bom, aqui eu li um pequeno resumo sobre a independência do Brasil. Eu irei mandar também atividades da matriz, que eu já irei mostrar para vocês. Mas vocês podem também estar indo no YouTube e assistir alguns vídeos. Tem bastante vídeos que são muito legais lá no YouTube que fala sobre a independência do Brasil. Vocês podem estar pesquisando no Google também para se aprofundar mais. Pode pesquisar também em livros, tem muitas histórias que são muito importantes desse acontecimento, de quando o fato ocorreu, o que levou o Brasil, o rei de Portugal, o Dom Pedro I declarar a independência. Vocês podem estar pesquisando isso no Google, tá bom? Bom, vocês irão fazer essa atividade aqui da matriz no caderno de história. Vocês irão recortar e colar essa matriz que está falando sobre a independência do Brasil. Bom, está assim, 7 de setembro. Dom Pedro I, ao chegar de Santos, encontrou nas proximidades do riacho Ipiranga emissários do Rio de Janeiro, que lhe traziam mensagens de Lisboa, que exigiam seu imediato retorno a Portugal. Com as mensagens, vinham cartas de José Bonifácio, de Dona Leopoldina e do deputado Antônio Carlos, onde pediam a reação do príncipe. Dom Pedro sentiu que era chegada a hora, e no mesmo local, a 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, com o célebre brado, ele gritou: independência ou morte. E ali ele determinou o rompimento dos laços que prendiam o Brasil aos antigos colonizadores, que
eram os portugueses. Por isso, 7 de setembro é o dia que o Brasil se tornou livre dos domínios de Portugal. Lembrando que aqui tem até em negrito, o emissário é aquele que envia em missão, enviado ou mensageiro. Abaixo tem o número 1, que está assim: responda. Em que data é comemorada a independência do Brasil? Letra B. Quem deu o grito da independência e por quê? C. Onde Dom Pedro estava quando deu o grito da independência? D. O que aconteceu com o Brasil depois da independência? E escreva a frase que marcou a independência do Brasil. Então, essa matriz ela será recortada e colada no caderno de História. Eu irei mandar também em PDF mais algumas atividades para vocês responderem no caderno também, tá bom? Não esqueçam de pesquisar quando necessário. Podem utilizar tanto o que eu falei no início do vídeo, quanto o que tem no texto de vocês ou no texto que eu li. Como eu falei para vocês, podem estar pesquisando também em vídeos no YouTube para poder se aprofundar mais nesse assunto, que é um assunto muito importante, tá bom? E nunca é demais a gente estudar cada vez mais, tá bom? Nossa aula fica por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!